Bom, pessoal, trazendo aqui algumas informações do Flamengo. Em relação ao Everton Cebolinha, o contrato dele termina no final de 2026. O Flamengo pretende vender o Everton se aparecer alguma proposta. E nesse caso tem uma situação envolvendo o interesse do Cruzeiro, até porque o técnico Tite, que gosta muito do Everton Cebolinha, pediu o Cruzeiro para ver a situação com o Flamengo, que tem interesse. E o Grêmio também tem algum interesse sobre o Everton Cebolinha, mas o Cruzeiro é que vai procurar o Flamengo agora para conversar sobre a situação. Pois se a proposta for boa entre as duas partes, aí o Flamengo tem interesse em desfazer do Everton Cebolinha. Ou se não, ele fica e cumpre o contrato até dezembro de 2026. Em relação ao Gerson quer voltar para o Brasil, viu a cagada que ele fez. Só que o time russo exige entre 25 milhões de euros, foi o que pagaram ao Flamengo, ou 28 milhões de euros. O Cruzeiro tem interesse, o Palmeiras tem também. E a pergunta que não quer calar, você queria ir no Flamengo de volta? Porque o Gerson tem um problema sério, né? Ele nunca cumpre contrato. É um jogador que já está com 29 anos. É um valor que você vai gastar que você não vai ter retorno. Bom, em caso do Hugo Souza, o Flamengo tem direito ainda a uma porcentagem. Vai ter que repassar o Corinthians, se for vender o Hugo Souza. Tem uma proposta da Inter de Milão e outros clubes da Europa. Vai ter que repassar para o Flamengo 30 milhões. Em caso de venda para o Milan da Itália. Pois o Flamengo mantém 40% do goleiro e mais 5% de transferência por ser clube formador. Então o Flamengo pode botar uma boa grana no bolso em relação ao goleiro Hugo Souza, pois é a nossa cria aqui, né, do ninho do urubu. Bom, o Flamengo está atrás de um goleiro, né, experiente por ser reserva do Rossi para disputar a posição. O Bento interessa, e o Flamengo tentou um empréstimo e agora o Al Nassr sinalizou que aceita uma proposta de empréstimo pelo goleiro Bento. Agora vamos ver se as duas partes chegam numa boa negociação que agrade as duas partes em relação ao goleiro Bento. E o Flamengo também tem interesse, né, no goleiro do Santos ainda. Né? Em relação ao zagueiro Vitão do Internacional, o Flamengo tem interesse desde o ano passado. E uma segunda hipótese pode ser o Souza, o zagueiro do Racing, que também joga até de cabeça de área. As negociações, assim, o Flamengo fez uma proposta e está esperando agora, porque o Flamengo chegou a oferecer até 12 milhões de euros, mas eles estão querendo 17 milhões de euros. E aí vamos ver como vai chegar, né, esse termo. A realidade é que o Flamengo precisa de zagueiro, porque depois nós temos só 3 zagueiros, e possa ser que algum zagueiro saia. Em relação ao De La Cruz é um grande jogador, qualidade técnica a gente não discute. O problema é a situação do joelho. O Flamengo está pensando em fazer um treinamento, uma tática, uma melhoria, né, na sua forma física especial para ver se consegue ficar com o De La Cruz ainda. Ou se surgir uma proposta. Só que o Flamengo não vai conseguir recuperar a grana que investiu nele. Mas o Flamengo vai fazer um trabalho específico para ver se consegue ainda manter o De La Cruz no elenco. Pois jogar bola ele joga, todo mundo sabe. Bom, na barca do Flamengo é o De La Cruz, mas que o Flamengo vai ver se continua com esse jogador. Só que Michael, o Alan, Vinha, Cebolinha e Juninho já foi vendido, já está fora. O Vinha ainda vão ver alguma situação que possa ser que ele fique. No momento, a situação de Felipe Luiz ainda está indefinida, ainda não assinou um novo contrato e está nessa situação e agora ele está de férias. Vamos ver se ele continua. Eu acredito que ele continua, até porque ele ainda não tem a licença para trabalhar em clubes da Europa. E lá tem uma regra, você precisa ficar ou um ano sem trabalhar e fazendo o curso para ganhar a licença, porque lá o curso tem um tempo de 1 ano e 4 meses. Para poder ter essa licença para trabalhar na Europa. O caso de John Ares, que na realidade ele quer continuar na Europa, mas o clube liberou ele de escutar a proposta do Flamengo.
e o clube quer no mínimo 18 milhões de euros. Nesse caso, o Fluminense tem uma prioridade. Tipo assim, se o Flamengo ofereceu 18 milhões de euros, eles vão procurar, e ele aceitou a proposta do Flamengo salarial, eles vão procurar o Fluminense e falar, ó, o Flamengo aceitou isso e isso. Vocês cobrem a oferta. Se o Fluminense cobrir a oferta, aí sim ele viria pro Fluminense. Só que tipo assim, vamos supor que o Flamengo chegue pro time do João Ares e fala, eu vou pagar em 2 parcelas, ou vou pagar em uma. Então o Fluminense teria que pagar do mesmo jeito. Igual ao Flamengo. Exemplo, o Fluminense fala que quer cobrir o mesmo valor que o Flamengo ofereceu. Mas vamos supor que o Fluminense fala assim, não, eu quero que parcelem 10 vezes essa forma de pagamento. Aí eles não vão topar. Porque se o Flamengo fala, eu vou pagar em uma ou em duas. Essa é a situação de momento no caso de John Ares. Até a próxima. Fra Rios tem um show.